Cultivation Online, capítulo 122. Você não pertence a este lugar. Depois de caminhar por alguns minutos e seguir os números dos prédios, Yuan finalmente chegou ao prédio número 70, que era um prédio grande com 2 andares. Esta é definitivamente melhor do que a casa anterior, mas pode ser uma melhoria um pouco demais. Yuan ficou na frente do prédio por um minuto para admirar a estética desses edifícios. Parabéns por passar no exame de discípulo, Feri Min. Claro, sabíamos que você passaria no exame antes mesmo de fazê-lo. Esqueça passar no exame. Feri Min alcançou 50 passos no Lago Prateado. Já se passaram 7 anos desde que alguém conseguiu tal feito. Tenho certeza que a família Min ficará em êxtase quando souber disso. Como você gostaria de comemorar esta ocasião? Deveríamos fazer um banquete no pavilhão do dragão mais tarde? Parece uma ótima ideia. O que você acha, Fada Min? A comida é por nossa conta. Quando Yuan ouviu essa conversa, ele se virou e notou um grande grupo de discípulos caminhando com uma linda jovem, Feri Min. Contudo, esses discípulos não usavam o uniforme do pátio externo. Os discípulos do pátio externo recebem roupas brancas como uniformes, enquanto os discípulos do pátio interno usam uniformes coloridos azuis e verdes, e era isso que a maioria dos discípulos que seguiam Feri Min estavam vestindo. Feri Min de repente parou de andar quando percebeu Yuan parado não muito longe. E os outros discípulos também pararam para olhar para Yuan. Quem é esse cara? Não reconheço o rosto dele. Um dos discípulos ali disse. Eu também não. Então o que ele está fazendo nesta área? Olhando para seu uniforme, ele é apenas um discípulo do pátio externo. Além de Feri Min, que é de uma das 7 famílias legadas e dos discípulos de alto escalão, quantos discípulos do pátio externo vivem aqui? Enquanto os discípulos murmuravam uns para os outros tentando descobrir a habilidade de Yuan, Feri Min estreitou os olhos e olhou para Yuan com uma expressão pensativa. Porque parece que já o vi em algum lugar antes. Fada Min pensou consigo mesma. Ela estava confiante de que nunca tinha visto Yuan antes, mas não conseguia se livrar da sensação de que já o tinha visto em algum lugar antes, e isso foi muito recentemente também. No entanto, seus pensamentos foram rapidamente interrompidos pelos discípulos ao seu redor. Ei, você aí, o que você pensa que está fazendo neste lugar? Este não é um lugar onde os discípulos comuns do pátio externo possam simplesmente passear. Saia daqui. Ao ouvir a pergunta do discípulo, Yuan respondeu com voz calma. Mas eu moro aqui. O quê? Você mora aqui? Os discípulos trocaram olhares entre si antes de um deles perguntar. Você é um novo discípulo? A qual família você pertence? Sim. Acabei de passar no exame de discípulo e não pertenço a nenhuma família, disse Yuan. Como pode um novo discípulo, nada menos, receber uma casa nesta área destinada aos privilegiados? Os anciões da seita cometeram um erro em algum lugar e acidentalmente deram a ele a casa errada? Um dos discípulos expressou seus pensamentos em voz alta. Esse deve ser um caso. Embora seja incomum, erros como esse acontecem de vez em quando. Os outros discípulos concordaram rapidamente com o discípulo que acabou de falar. Você nos ouviu. Deve ter havido um erro que permitiu que você conseguisse uma casa neste lugar. Volte para o ancião da seita que lhe entregou seu token de identificação e conte a ele sobre o erro. Se você quiser morar nesta área, você deve estar entre os 10 primeiros no ranking de discípulos do pátio externo ou vir de uma família proeminente como Feri Min aqui. Apresse-se e saia daqui. Yuan ficou sem palavras. Esses discípulos estavam essencialmente dizendo-lhe para contar ao grande ancião Xuan que ele havia cometido um erro. Após um momento de silêncio, Yuan disse aos discípulos. Não creio que tenha havido nenhum erro. Agora, se me derem licença, gostaria de me estabelecer em minha nova casa. Yuan se virou e começou a caminhar em direção à sua casa. Os discípulos ficaram pasmos com a resposta ousada de Yuan. Enquanto isso, o discípulo que acabou de dizer a Yuan. Que audácia! Você sabe com quem está falando? Eu sou um discípulo do pátio interno. Já que você é um novo discípulo, não vou culpá-lo muito. No entanto, para você afirmar que mora aqui, apesar do que dissemos você sendo um ninguém, isso é cuspir na cara de todos que moram aqui, incluindo a Fada Min. Portanto, vou precisar que você se ajoelhe e peça desculpas a ela. O discípulo do pátio interno deu um passo à frente e apontou para Yuan com uma aura autoritária. Yuan ficou sem palavras. Não se passou nem meio-dia desde que ele viveu a vida como discípulo e já está em uma situação estranha com outros discípulos. Você me ouviu? Ajoelhe-se e peça desculpas à Fada Min. O discípulo do pátio interno repetiu, aparentemente inflexível em fazer Yuan pedir desculpas. No entanto, apesar de sua natureza humilde, Yuan não era do tipo que se desculpava por algo que não fazia, especialmente se a outra parte estava sendo irracional. Por que eu deveria me desculpar? Se realmente houve um erro com minha hospedagem, eu irei embora. No entanto, você não me entregou meu token de identificação, então você não sabe disso, mas você está me dizendo para pedir desculpas. Não ser irracional, disse Yuan aos discípulos com uma leve carranca no rosto. E ele continuou. Se você quiser continuar argumentando que eu não pertenço a este lugar, você pode trazer um ancião da seita aqui e podemos resolver isso dessa maneira. Até então, vou ficar aqui. Adeus. Yuan se virou e abriu a porta com o token de identificação antes de entrar. Volte aqui, seu pequeno bastardo.
Yuan ouviu um grito de raiva ao entrar no prédio, mas o ignorou e fechou a porta, deixando as pessoas do lado de fora completamente sem palavras, pois esta é a primeira vez que encontram um discípulo do pátio externo como Yuan.